Você sabe que a Bíblia é uma história, né? Fala galera, tudo bem com você? Esse é o nosso terceiro dia, onde nós estamos conversando um pouco a respeito de alguns aspectos da Bíblia, e o meu desejo principal durante essa semana é que você possa enxergar o texto bíblico e lê-lo de uma maneira diferente. Hoje nós vamos falar de um texto muito importante, que se encontra no livro de João, capítulo 21, os versos 24 e 25. Acompanhe comigo nesse momento. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu acho interessante esse texto por alguns motivos bem específicos. O primeiro deles é que aqui João ele basicamente fala que não tem como a gente mensurar tudo aquilo que Cristo fez no período que ele esteve aqui na Terra. E que muito provavelmente não caberiam em todos os livros de história, todas as coisas que Deus fez. Aliás, o que eu acho interessante é que no futuro, quando a gente estiver lá no céu e na eternidade, uma das coisas que eu vou chegar para Cristo e perguntar é falar: Senhor, por favor, me conta alguma coisa que não está registrada em lugar nenhum, que ninguém sabe. Porque eu acho interessante, né? Deve ser muito legal a gente ter essa sensação de saber que tem muito mais coisas que infelizmente a gente não descobriu, mas que na eternidade nós vamos descobrir. Eu não sei vocês, mas eu tenho algumas amizades que, se eu escrevesse a história da amizade, provavelmente daria um livro de muitas páginas. João, ele basicamente fala isso aqui. Só que a Bíblia, que nem eu falei no começo, ela é uma história. E lembra só do que a gente está falando durante toda essa semana. Nessa semana a gente falou a respeito de inspiração e também conversamos um pouco a respeito da maneira como o próprio Cristo interpretou as Escrituras no caminho de Emaús. E aqui, o que eu acho mais impressionante em tudo isso é que, de fato, quando nós lemos o texto bíblico e entendemos que Cristo é o centro de todas as coisas e que ele aparece em todos os momentos, a gente entende a carta de amor, basicamente, que ele escreveu para a humanidade. Quando você lê o texto bíblico em outros momentos, por exemplo, no próprio livro de João, capítulo 8, verso 58, o Cristo avisa e mostra para as pessoas falando que ele é o Eu Sou. Sabe quando aparece o Eu Sou? Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 14, quando Moisés está conversando com o próprio Deus na sarça ardente, e Deus avisa para Moisés, fala assim: Moisés, se te perguntarem, quando te perguntarem, melhor dizendo, quem foi que te mandou, fala que o Eu Sou me enviou a vocês. Então, quando o próprio Cristo, lá no caminho de Emaús, ele estava interpretando as Escrituras, ele estava falando a respeito dos momentos aos quais ele tinha passado. E talvez seja por isso que o próprio João, quando ele escreve esse texto, ele fala que nem todos os livros de história que se imaginem no universo possam falar ou possam mostrar tudo aquilo que Jesus fez. O que eu acho mais impressionante nessa Bíblia, na palavra de Deus, é que aqui a gente vê de fato o tamanho do agir de Deus na nossa vida. A gente vê no Evangelho de João um Cristo que era amável, um Cristo que se mostrava amável para as outras pessoas, porque João escreve dessa maneira. A gente vê nos Evangelhos um Cristo que se importa com as pessoas. E a gente vê em toda a palavra de Deus um Deus que é o mesmo, desde o princípio e será até a eternidade, mostrando sempre como nós devemos fazer e como nós devemos viver. Não se esqueça disso, que é muito importante. Quando você estiver lendo a palavra, lembre-se que o Deus é o mesmo. Quando você estiver lendo a história da Bíblia, lembre-se que o Deus é o mesmo. Ele aparece em todos os momentos da história, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Não se esqueça que esse mesmo Deus é o Deus que quer transformar a sua vida hoje. Conte comigo. Tamo junto.